Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Matheus Gondim e hoje eu vou apresentar para vocês uma crítica que eu fiz a um texto que me apareceu no final do ano passado, de 2021, e que naquela ocasião não tinha tempo disponível, né, dadas as demandas, para desenvolver da forma como eu gostaria. E hoje eu trago aqui para vocês, tá? O título do texto é O Bolsonarismo e a Urgência da Diversidade para o Fortalecimento de Resistências. Ele é assinado por 4 professores doutores, dos quais eu apenas conheço só um, que é o Renan Albuquerque, professor Renan Albuquerque, né? Luiz Carlos Chequia, Sérgio Baron e Ricardo Alexino. Bem, o que me chamou de atenção logo de cara, mesmo nessa ocasião que eu estava ainda meio que sem tempo para poder sentar e escrever alguma coisa, certo? É o conceito de diversidade. Na verdade, não só nesse texto, mas em várias outras situações, o conceito de diversidade ele vem sendo utilizado e sempre me chama a atenção pela forma como este conceito ele é utilizado, certo? Como aqui no caso desse texto ele estava sendo usado como um paradigma de resistência. E aí eu lanço logo uma primeira pergunta, né, uma dúvida que me ocorre aqui, que é o que seria esse conceito de diversidade e o quão amplo ele realmente é para servir de paradigma de resistência contra o bolsonarismo, certo? E aí tem logo na primeira página, no texto, já tem uma resposta, né, que é apresentada, destacando-se, abre aspas, né, destacando-se a diversidade de maneira ampla e multicêntrica em suas complexidades epistemológicas no âmbito do Brasil contemporâneo, certo? E aí, então, surge a dúvida, né? Esta é a única definição sobre o conceito de diversidade apresentada no texto, né? Isso já estou dizendo para vocês, e apesar de curta, ela é válida, tá? Sobretudo para mostrar como o texto, aí aqui eu já começo a fazer minha primeira crítica, ele é contraditório quanto à sua crítica ao bolsonarismo como ideologia antidiversidade. Tá? Vejamos. Um momento em que o bolsonarismo, enquanto estilo ideário de comportamento relacionado a senso comuns, crenças, atitudes e valores, está posto e não deixa de atacar o conceito de diversidade, impactando em seus usos na sociopolítica nacional. Bem, o que me chamou a atenção aqui, né, e como eu disse também em outros textos, mas sobretudo neste aqui que a gente está discutindo, é que subitamente o bolsonarismo ele deixa de ser parte, tá, desta ideia de diversidade em prol de uma ideia de diversidade que seria escolhida aqui como mais autêntica. Tá? Eu entendo a intenção do texto até nesse sentido aqui, porém não concordo no sentido de que quando se faz uma análise sociológica, você tem que lidar com os dados reais e não com dados, digamos, dados preferenciais, aquilo que se aproxima do que você concorda, do que você acredita ideologicamente. Bem, pessoal, então aqui nesse momento a gente tem o nosso primeiro ponto problemático, certo? Que nos possibilita compor uma crítica. Justamente a ideia de que essa afirmação, tá, de que a diversidade ela se destaca justamente por ser complexa e por ser e ter um gancho, digamos, epistemológico, certo? Isso faz, então, com que se crie um paradigma que possa se separar daquilo que não tem esse gancho, não teria esse gancho epistemológico. Ora, essas coisas que não possuiriam, então, esse gancho epistemológico, certo? Elas estariam fora desse ciclo do que é considerado diversidade, né? Então, o que caracterizaria a diversidade seria justamente a possibilidade dessa diversidade oferecer algo em termos epistemológicos.
E aqui é complicado isso aí, gente, porque a gente vai cair naquela velha discussão se o senso comum ele é válido ou não em termos de ofertas desse gancho epistemológico, né? E a gente sabe que vários manuais de filosofia, de sociologia, né, tem aquele clichê que diz que o senso comum não serve para nada, o senso comum é o anticonhecimento, né? E agora, inclusive agora, nesse momento, tá? E eu acho que essa ideia aqui o texto acaba indo nessa direção de eleger o bolsonarismo como uma pura manifestação do senso comum, né? E a gente sabe que é complicado dizer isso. A gente sabe que é complicado afirmar, por exemplo, que não existe conhecimento no senso comum, né? Meus alunos vão lembrar disso nas minhas aulas, que a gente fala que sempre que o senso comum ele funciona quando funciona. Ele pode ser um conhecimento cheio de problemas, ele pode ser um conhecimento incerto, impreciso, não confiável, mas ainda assim é uma forma de conhecimento. Tá? O próprio Hayek ele vai dizer isso, que a sociedade ela é formada por dispersão de conhecimentos. Tá? Então não se trata aqui de apenas de conhecimento acadêmico. Né? E aí a primeira falha, eu acho, do texto é eleger um tipo de diversidade, caracterizar essa diversidade como epistemologicamente válida e ignorar outras diversidades que existem, certo? E que, porventura, né, abrigam aí o que chama-se de bolsonarismo. Né? Mas é indigesto, mas é epistemológico também, no sentido de que você não pode simplesmente ignorar o conhecimento que existem, apesar das controvérsias, né, que existem lá, mas para mim é muito simplista dizer que colocar num conjunto não epistemológico, né, tudo aquilo que eu considero que não é epistemológico e etiquetar como se fosse bolsonarista, certo? Então eu vou ler para vocês uma observação que nós fizemos, né, para mostrar essa contradição. Na página 2 existe um parágrafo, um trecho que diz o seguinte: um momento em que o bolsonarismo, enquanto estilo ideário de comportamento relacionado a sensos comuns, crenças e atitudes e valores, está posto e não deixa de atacar o conceito de diversidade, impactando em seus usos na sociopolítica nacional. Então é exatamente isso que eu estou falando aqui, né, gente? Ou seja, eu primeiro crio uma ideia de diversidade que é pautada aí num conceito epistemológico e diverso, um conceito até interessante, beleza? Mas é utilizado aqui no sentido de excluir, né, o bolsonarismo como uma forma inócua de saber, né, baseado no senso comum e tal. Isso gera problemas, tá, gente? Aqui, veja bem, eu não estou aqui defendendo o bolsonarismo nem nada, né? A minha intenção é mostrar que é problemático, certo, você abordar esse problema com esse tipo de perspectiva, excluindo ele da análise. Né? Ora, eu vou fazer uma análise e eu digo, não, eu não vou analisar porque isso aqui não serve, isso aqui não é real, isso aqui não faz parte da sociedade. Né? E na verdade o que eu estou querendo dizer é que faz parte da sociedade sim, por mais indigesto que seja, para aqueles que acham que existe um tipo de diversidade que seja autêntica. Ora, diversidade, a própria ideia já diz, aí é por isso que eu estou aqui chamando o Hayek, né, evocando o Hayek, no sentido de que a diversidade ela demonstra que o conhecimento está disperso. Né? Eu não posso eleger um grupo escolhido de iluminados, né, e dizer, não, esse grupo aqui é a diversidade. É tão complexo isso, tá, gente, que dentro do próprio bolsonarismo você tem LGBTs, você tem negros, você tem indígenas que defendem o bolsonarismo. Isso é um fato. Tá? Você vai dizer o quê? Que essas pessoas não são autênticas? Né? Que elas perderam o viés epistemológico da cultura delas e, portanto, elas não servem para nada. Aí começa, então, só resta xingá-las então, de conceitos que demonstram um desprezo. Né? Mas o fato que elas existem. Para você fazer uma análise sociopolítica, certo? Você tem que encarar os fatos, né? E aqui eu vou ler a minha observação que eu fiz para isso, né? Então, o trecho acima expressa a contradição a que nos referimos, né? Pois entende que seu objeto de crítica é formado por elementos da sociedade que também implicam em diversidade.
no caso, senso comum, crenças e valores, né? Mas que, todavia, por alguma razão, eles são ignoradas e transformadas em ameaça, certo? Aos outros tipos de diversidade, ou a um outro tipo de diversidade que é considerada, sabe-se lá como, mais autêntica. Então, nós iremos adotar com isso uma concepção epistemológica exclusivista e concluir que o senso comum, né, que forma boa parte do bolsonarismo, a gente sabe, não oferece conhecimento algum, logo não serve como elemento constitutivo da ideia de diversidade. Gente, o que eu estou defendendo aqui basicamente é o seguinte, tá? É um jogo limpo. Se você vai lidar com o conceito de diversidade, você não pode ignorar, né, as outras diversidades que você não concorda. Bem, gente, agora eu vou falar aqui sobre o segundo trecho que eu marquei, que eu achei também bem problemático, tá? Eu vou ler para vocês e vou depois comentar, certo? O trecho ele está na página 2, ele diz o seguinte: destacamos como ponto de partida a análise do Destino Manifesto e da Tese de Fronteira, ambas desenvolvidas por pensadores estadunidenses, além da teoria do espaço vital, vinculada por alemão influenciado pela materialização dos dois primeiros textos. Os três documentos, portanto, entrelaçam-se porque a versão germânica foi composta quando da visita do pensador aos Estados Unidos nos anos de 1870 e tenderam a se amalgamar e projetar bases para propostas, ainda que por caminhos tortuosos e descontinuados, que fundamentaram experiências autoritárias do século XX e XXI, dentre elas o fascismo, o nazismo e o supremacismo branco, que, a nosso ver, alimentam esteios do conservadorismo radical nacional. Bem, gente, agora aqui eu vou apresentar as minhas observações em relação a esse trecho. Tá? A primeira delas é que não se fala quem é esse autor alemão. Pelo menos até aqui, nessa parte do texto, não citaram o nome dele, né? Vinculada por alemão influenciado pela materialização dos dois primeiros textos, depois a visita do pensador, mas que pensador, né? Enfim. A segunda observação diz respeito a um verdadeiro abismo, tá? Que eu chamaria aqui de sociologismo freestyle. Porque há uma ilação entre simples textos que expressam, tá, o espírito colonizador dos peregrinos e missionários norte-americanos, tá? Frente à vastidão territorial que eles dispunham, né? Então, textos, imaginem, né, de pessoas, de peregrinos, missionários, que diante daquele mundo novo, tinham nas suas equipes lá, nos seus grupos, pessoas que se dispunham, então, tinham a responsabilidade de escrever sobre, de falar sobre, né, e de não só sobre aquilo que estava sendo observado, mas também sobre aquilo que motivava eles a irem buscar, né, esse mundo novo. Ora, o sociologismo freestyle que eu chamo aqui é você associar isso a textos nazistas, fascistas e supremacistas, gente. Né? Vale lembrar, inclusive, que não existem só esses textos dos peregrinos aí, missionários norte-americanos, né? Que a gente comentou antes. Vários textos têm esse estilo, né? Esse texto do colonizador que escreve sobre aquilo que ele vê e escreve do porquê também que ele está fazendo aquilo. Né? E aí a gente pergunta, seria considerado, né, a gente poderia considerar que o Frei Gaspar de Carvajal, né, ele seria então um texto supremacista? Um texto que teria a gênese, né, do fascismo e do nazismo? Isso é muito forçado, gente. Tá? Eu acho assim que assim, a ideia de trazer esses textos dos peregrinos, né, americanos foi interessante. Os textos em si, as análises que aparecem aqui no texto, inclusive, são a única parte que eu achei interessante desse texto aqui todo, até porque, né? Mas a relação disso com supremacia branca, com nazismo, com fascismo, é uma bobagem. O que acontece é que as pessoas estavam escrevendo do ponto de vista
delas, aí a gente volta para o conceito de diversidade ampla mesmo, de diversidade radical, né? Você não pode, é o tal do lugar de fala que a gente que a gente comenta hoje em dia. Você não pode exigir que um peregrino ele vá idealizar um mundo da mesma forma que um nativo norte-americano, pô. Ele vai idealizar a partir dos paradigmas que ele tem, né? Que não são necessariamente supremacistas, que não são necessariamente proto-fascistas, entendeu? Isso é um absurdo, é um salto sobre um abismo que foi feito aqui. Bem, a minha terceira observação aqui, tá? Ela diz respeito a confusão que é feita entre, também ainda pegando essa questão de peregrinos, a confusão que é feita entre processo histórico e projeto de poder, tá, gente? Que sirva para haver um entendimento aqui que seja essas duas coisas, né? O texto ele diz que esses escritos influenciaram, eles seriam a base, né, fundamental para que futuramente depois surgissem sistemas autoritários, cuja ideologia, né, são ideologias autoritárias. Mas aqui é um grave equívoco ao confundir processos históricos com projetos de poder. Vamos lá. Um processo histórico, ele acontece de tal forma imprevisível, ele é incalculável, certo? Eu não sei dizer, eu só vou poder falar sobre a história depois. Aqui tem a diferença. Um projeto de poder, ele é a priori, ele planeja, ele projeta, né? Ele vislumbra, certo? Processos históricos, embora houvesse um certo vislumbre, digamos assim, entre aquelas pessoas que estão descobrindo um mundo novo, certo? Elas não estão seguindo uma lógica centralizada que veio de um poder único centralizado. Tá? Elas estão ali numa aventura, elas estão numa descoberta que vai causar problemas, sim, porque ela vai encontrar com outros interesses, né? Com outros povos que já estão ali, que vai ter problemas de embate ou não, né? Nem sempre todos os encontros eles são sanguinários, mas o derramamento de sangue ele acontece, mas eu só posso falar sobre esse derramamento de sangue a posteriori. É diferente de um projeto de poder, como, por exemplo, o fascismo e o nazismo, tá? Que já se propõe desde o início, desde a sua gênese, a destruir aquilo que não condiz com os seus paradigmas, a aniquilar aquilo que não condiz com os seus interesses. Um projeto de poder que é um conjunto de ideias planejadas que se apropriam da economia, se apropriam do direito, se apropriam da cultura, se apropriam da política como um todo, a fim de realizar uma engenharia social que satisfaça seus interesses. Bem, gente, então, ainda aqui na página 2 do texto, nós vamos encontrar o parágrafo que talvez seja o parágrafo mais bizarro desse texto, tá? Eu vou ler aqui para vocês, eu vou tentar colocar na tela também, mas basicamente é o seguinte, o parágrafo diz: um bolsonarismo formado, diga-se de passagem, por pessoas comuns, tanto quanto por lideranças político-religiosas, militares, mega-empresas e bancos. A partir de uma leitura sobre a obra de Edmund Burke, que atrela questões do conservadorismo a outras identificadas pelo cristianismo e pelo liberalismo, a pregar a livre iniciativa do mercado e o individualismo dentro de um Estado religioso, armamentista, capacitista, arraigado pela luta contra a pluralidade social. E aí nesse parágrafo vem a bizarrice aí envolvendo, certo, o Edmund Burke. O texto desse parágrafo apresenta uma falácia sobre Edmund Burke, associando a ele questões totalmente alheias ao seu pensamento, né? Como se o pensamento do autor fosse a base epistemológica do bolsonarismo. Certo, gente? Ora, gente, vamos lá. O que o Burke defendia? Ele é, antes de tudo, um defensor da prudência, tá? Como uma virtude que deve ser utilizada frente às mudanças desenfreadas que eram alimentadas, né, pelo espírito revolucionário do século XVIII. Então,
o que o Burke estava tentando era o seguinte, olha, e daí a gênese do pensamento conservador não é um pensamento contra as mudanças, tá? Guardem isso, conservadorismo não é contra e nem não é um posicionamento contrário, digamos, às mudanças que acontecem na sociedade. Ok? Não é, porque isso aí geraria um próprio problema conceitual. O que acontece é que essas mudanças elas podem acontecer de uma velocidade que a própria sociedade não conseguiria assimilar, causando uma espécie de caos, de problema de entendimento. Então, o que o Burke eu diria que é um filósofo que propõe calma, prudência, né? Ora, vamos analisar essas mudanças para ver o quanto de impacto elas vão gerar na sociedade. Né? E ele estava certo, porque a Revolução Francesa, depois de um certo tempo, ela se tornou um caos para os seus próprios idealizadores. Né? Então, gente, fazer espantalhos, né, de conceitos como livre iniciativa, individualismo, armamentismo, e atribuir tudo isso aí ao Edmund Burke é uma completa manifestação de desonestidade intelectual. Ora, me parece que é preciso decidir. Tá? Eu, particularmente, conheço poucos bolsonaristas que leram Edmund Burke. O texto está querendo dizer aqui que o Edmund Burke é a base do bolsonarismo. Só que antes ele disse lá atrás que o bolsonarismo é uma massa de pessoas sem leitura, sem conhecimento, sem episteme, sem absolutamente nada. Então, como eu estava dizendo, eu conheço pessoas que apoiam o bolsonarismo e eu sei que essas pessoas não leram Edmund Burke. Raras exceções, eu posso dizer. Tá? Não só o Edmund Burke, como outros autores. Inclusive é uma crítica que eu faço para eles. Né? Como vocês defendem, vocês se apresentam como conservadores, vocês não leem nada do próprio escopo teórico que é aí o conservadorismo. Né? Não estou generalizando, mas são raros aqueles que sentam a bunda para ler alguma coisa sobre conservadorismo. E não medem esforços para dizer que são conservadores, mas não leem absolutamente nada sobre conservadorismo. Certo? E é um pensamento filosófico que tem a sua contribuição, assim como outras correntes filosóficas, mas que, no entanto, ele é ignorado. Né? O pensamento conservador ele é sumariamente ignorado pela esquerda, que já não lê realmente absolutamente nada, e por esses supostos manifestantes aí da direita. Né? Bem, gente, após a página 2, que é esse último trecho que eu li para vocês, tá? Os autores eles então entram naqueles 3 manuscritos que eu falei para vocês. E eles vão fazer uma análise, que inclusive, particularmente, foi a parte que eu gostei mais do texto. Certo? Se você lê essa parte e se desconectar da bobagem que foi dita antes, né, é uma parte interessante. Agora, daí eu já vou saltar para a página 8, que continua, tá, com a implicância com Edmund Burke. Então, abre aspas, o conservadorismo é corrente de pensamento surgida no Reino Unido. Seu formulador foi Burke, advogado político irlandês, radicado na Inglaterra. Em crítica ao entusiasmo da Revolução Francesa, escreveu em 1970 o panfleto Reflexões sobre a Revolução na França. Olha só, o texto, continuando aqui, né? O texto é um dos marcos do conservadorismo moderno, após ter exercido influência nos Estados Unidos e entre o nazismo alemão. Então, gente, aqui então nós temos um grave erro. Tá? Primeiro, o erro histórico aqui que os autores cometeram, que eu quero crer que tenha sido um erro de digitação, uma vez que o texto foi escrito no ano de 1790 e não no ano de 1970. Como são números parecidos, quero crer que tenha sido um erro de digitação. Porém, se tratando de 4 doutores, né, da USP, inclusive, e o professor Renan aqui, Albuquerque, deve ficar mais atentos para esse tipo de coisa, gente. Porque você não pode colocar, né? Ainda mais quando você lê num texto assim, 1970, eu nasci nos anos 70, pula os olhos, né?
Só não pula tanto quanto os anos 80, que eu particularmente prefiro mais. Mas tô brincando aqui, mas fica a dica, tá, gente? Fiquem atentos a esse tipo de revisão, né? Mas o problema maior não é essa data. Tá? Isso é um detalhezinho, como eu disse, é um problema de digitação. Vamos crer que seja isso aí, né? O problema aqui, ao meu ver, é associar, de novo, né, insistir nessa tecla de que o pensamento do Edmund Burke que eu já disse para vocês, é um pensamento de prudência, ele é um pensamento onde a virtude da prudência ela é enaltecida, utilizar o autor como base teórica para a ideologia nazista. Gente, vamos deixar de ser desonesto intelectualmente. Né? Olha o desserviço que vocês estão apresentando aqui. Tá? A leitura do Edmund Burke ela é essencial. Toda leitura filosófica ela é essencial, porque pautada na liberdade que o indivíduo tem de fazer suas próprias análises, ele vai poder escolher, certo? Se aquele autor é ou não interessante. Agora você não pode associar o Edmund Burke, que é um filósofo da prudência, certo, a um movimento autoritário, intervencionista e centralizador, opressor como o nazismo. Você não pode fazer isso, gente. Isso é desonestidade. Né? Você está aí agindo contra o conhecimento. Não é isso? Ora, até faço uma brincadeira aqui, né? O texto todo não coloca aí o bolsonarismo como se fosse um problema de considerar o bolsonarismo diversidade, porque não tem nada a oferecer em termos de conhecimento, de bases epistemológicas e tal. E o que diabo é isso então, gente? Esse tipo de atitude aqui, o que isso significa? Certo? Você mentir sobre um autor, certo? A troco de quê? Você quer se encaixar no seu próprio paradigma que você está apresentando no texto, é isso? Né? De ausência epistemológica, de ausência de conhecimento. É a única forma como eu tenho para interpretar um tipo de baboseira como essa aqui. Com todo respeito aos 4 professores, mas isso aqui é inaceitável, gente. Bem, gente, mais adiante, tá? Nós vamos ter uma parte tão contraditória que chega a ser engraçada, tá? Porque os autores, aqui eu já estou na página 8 e 9, certo? Eles utilizam uma descrição do que seria então essa supremacia autoritária, essa supremacia branca autoritária que estaria então aí desenvolvendo as bases para a ultradireita, né, enfim, mundial, e que teria aí uma influência sobre a direita brasileira, ou o próprio bolsonarismo, como a gente fala, né? E aí eles caracterizam como uma das eles caracterizam esse movimento, né, supremacista, principalmente pelo uso das fake news, certo? Então, os grupos autoritários, neofascistas, ultra mega overpower liberais e supremacistas e tal, blá blá blá, eles possuem um indicativo forte que é o uso de fake news. Gente, isso aí realmente não é mentira, né? O uso de fake news ele está aí, ele é utilizado mesmo, a gente sabe, né? Ele faz parte dessa análise que nós devemos encarar, dessa análise indigesta que eu estou propondo desde o começo, né, da diversidade como um todo mesmo, incluindo essas sandices aí. Porém, o que é engraçado que eu estava falando para vocês é o seguinte, é que logo depois o texto ele vai utilizar uma fake news, tá? Ou seja, ele caracteriza a extrema direita reacionária, né, supremacista, enfim, todo esse kit aí e tal, como a utilizadora da fake news, e aqui ele utiliza uma fake news, tá? Quando, por exemplo, no texto ele fala algo em comum
no modo de operação desses agrupamentos, aí abre parênteses, supremacistas, radicais de direita, bolsonaristas, enfim, né? Que é o uso de fake news, majoradas por intricado jogo de desinformação e contra-informações, além de rumores e boatos sobre o que consideram globalismo cultural. No Brasil, perfis que comungam de semelhante ideologia impulsionaram a vitória de Jair Bolsonaro, que desenvolveu um modelo nacional de agir a partir deles. Só que aí depois, o próprio texto utiliza uma fake news, né, quando ele diz o seguinte: o bolsonarismo se beneficiou de polêmicas, participações em programas humorísticos de TV, web TV, rádio, podcasts, por meio de declarações preconceituosas em diferentes matizes. Aí, a movimentação na esteira do antipetismo e da questionável Operação Lava Jato, que impôs ao presidente Lula mais de 20 processos que foram anulados, tá? Isso é uma fake news, porque os processos contra o ex-presidente Lula, eles não foram anulados. Eles apenas voltaram para estaca zero por haver incongruências, erros processuais. Então os processos voltaram para o começo, sendo que não há tempo de eles sofrerem julgamento, então eles, no linguajar popular, eles caducaram, tá? Mas eles não foram anulados, ok? Dizer isso aqui, então, é fake news, logo no parágrafo, praticamente no parágrafo seguinte, na página seguinte, de dizer que grupos ultra-radicais de direita, blá, 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 fazem uso de fake news. Então é preciso ficar atento, tá, gente? Porque você pode... O que os autores cometeram aqui foi que eles morderam o próprio rabo. Eles criaram um paradigma de identificação do que é ser isso tudo que não presta, e eles agiram da forma também de como tudo que não presta. Tá? Eu, na minha análise, digo o seguinte, que o uso de fake news ele não é apenas um indicador. Essa ideia, essa etiqueta, embora seja real que exista realmente nesses grupos, tá? Porque não há um interesse realmente científico, há um interesse mais ali de aquela coisa de WhatsApp e tal, mas classificar e tornar exclusivo desses grupos é um erro. Tá? É um erro. A esquerda também adora uma fake news. E por último, gente, aqui eu vou mostrar para vocês, depois de terem batido aí no Edmund Burke, tá? Os autores então escolheram aí instituições que são instituições em prol do pensamento liberal, certo? Como apoiadores desse movimento supremacista, radical, de direita, ultra, mega, neoliberal, enfim, né? Que seria, então, o Instituto Mises, o Instituto Liberal, o Instituto Milênio, certo? Aqui, realmente, gente, fica evidente que os autores, eles precisam urgentemente aterrissar na Terra e retomar a lucidez deles, tá? Pois eu falo aqui, enquanto aluno do Instituto Mises, eu posso garantir que em nenhum momento dos debates que lá ocorrem, das explanações dos professores, em nenhum momento se defendeu ou se defende ideias autoritárias que justifiquem essa ameaça supremacista do tom alarmista desse texto que é apresentado aqui, né? Ou seja, da mesma forma que eles atacaram o Edmund Burke, eles atacam a iniciativa de institutos que trabalham ideias diferentes da que eles pensam, né? Impossibilitando, de forma preconceituosa, né? Impossibilitando a participação do debate público, ou seja, engendrando aí uma tentativa de impossibilitar a participação do debate público. Tá? Então não existe lá dentro do Instituto Mises nenhum tipo de abordagem em prol de ameaças, né, para favorecer essas ameaças supremacistas, certo? Ao contrário, a nossa atividade é justamente voltada para entender justamente como projetos de poder centralizadores e autoritários que os autores do texto defendem, tá? Isso tem que deixar bem claro aqui, porque tá bem claro que eles são professores que acreditam em socialismo e comunismo, que são coisas que realmente a gente combate lá, mas não no sentido de ficar falando mal, entendeu? Ah, isso aqui não presta, comunismo é coisa de gente louca e tal. Não, existe um estudo que mostra o problema desses projetos envolvendo a impossibilidade do próprio cálculo econômico, tá? Ou seja, nossa atividade lá é voltada para entender como esses projetos de poder centralizadores e autoritários geram muito mais problemas para a sociedade
Não somente pelo aspecto moral deles, como eu disse, tá, gente? Mas sim pela impossibilidade que esses projetos de poder têm em realizar o cálculo econômico para que possa haver uma real prática econômica entre seus indivíduos, tá? Então eu aproveito aqui para sugerir para os autores desse texto que eles, antes de falar em diversidade da forma seletista como eles estão apresentando, que eles leiam, tá, sobre conceitos de ordem espontânea, sobre dispersão de conhecimento na sociedade, ou sobre a relação de complexidade na sociedade. Todos esses contextos, esses conceitos, né, foram abordados aí pelo Nobel de Economia de 1974, Frederick August von Hayek. O conceito de ordem espontânea, né, é a manifestação da diversidade. Porque você simplesmente não tem como... E tem a ver com aqueles processos históricos que nós estamos falando lá. Todo processo histórico ele é movido por... claro, existem interesses políticos, existem interesses, existe planejamento, né? Mas boa parte dos acontecimentos históricos, como por exemplo a formação de uma língua, né? A formação de conhecimentos, de saberes, ele se dá de forma espontânea. Isso está lá no Hayek, certo? Esse conhecimento que ele é produzido, ele se dispersa na sociedade. E goste vocês ou não, eles vão estar entre os bolsonaristas. Tá? Criar um grupinho de diversidade que é do bem e outro que é do mal não vai adiantar nada nesse tipo de análise, gente. Ou encara-se a diversidade como ela é realmente, incluindo aí os prós e contras, o aspecto indigesto, certo? Entender que existem pessoas, né, mesmo do senso comum, que produzem conhecimento, né, que o homem comum, a pessoa, o cidadão comum, que vota no Bolsonaro, ele tem conhecimento, ele é um indivíduo que ele tem, ele pode não ter o conhecimento que você gostaria que ele tivesse, mas ele tem conhecimento. Dentro da área dele ele faz alguma coisa, certo? Por isso que ele está vivo e por isso que ele vota. Né? Isso está lá no Hayek também. E relações de complexidade na sociedade. Né? A sociedade ela não é simples, ela não é organizadinha da forma como vocês estão propondo. Né? Eu acho que aqui, né, caberia também falar sobre catalaxia, né, que é justamente, apesar de ser um conceito mais voltado para a ordem econômica, certo? Mas ele envolve o quê? A relação entre agentes, né, sociais que formam digamos, essa rede econômica de trocas voluntárias, de trocas espontâneas entre as pessoas. Como é que se dá isso? Né? Você vai atrás de um sapateiro porque ele é competente, ele vai lá e conserta seu sapato. Você vai atrás de uma costureira porque ela é competente. Né? Você não... mas eu descobri que ela é bolsonarista e tal. Mas se só ela consertar sua bolsa na cidade, você vai ter que recorrer a ela. Você não vai ter que ir viajar para outra cidade. Tá entendendo? A gente esquece desse aspecto. Né? E não dá tempo para você ficar perguntando para todo mundo quem ele vai votar. Simplesmente você vai, né, e consome aquele produto ou consome aquele serviço. Você pode até deixar de consumir, mas quando você vai no mercado, certo? Existem várias pessoas lá, de várias nuances diferentes, de vários estilos políticos diferentes, então é complicado isso aí, né? Eu achei que o texto poderia pelo menos evocar o conceito, tá, aqui de diversidade. Agora eu já estou indo para a conclusão, tá, gente? O conceito de paradoxo da tolerância do Popper, né? Ou seja, a tolerância ela precisa ser limitada no sentido de que se ela for ilimitada, ela pode deixar de existir. Isso é um conceito chave que não apareceu nesse maldito texto aqui. Por que você no próximo texto, que eu espero que aconteça, um texto melhor da parte de vocês, professores e doutores aí, né? Que desenvolvam um texto, incluam, tá, o Karl Popper, o paradoxo da tolerância, para lidar com isso. Porque aí sim você poderia ter um parâmetro mais sólido de dizer, olha, o bolsonarista, qual é o problema dele? É que ele é intolerante, certo? Contra a diversidade, e a intolerância dele nós não podemos tolerar o bolsonarismo porque a intolerância dele pode pôr fim na tolerância como um todo, certo? Mas não aparece isso aqui no texto. Seria uma saída para isso. Não aparece. Né? Os problemas de ordem da governança, né? Da ordem da própria política econômica também do governo não apareceram também no texto.
certo? Então aqui eu vou concluir da seguinte forma, tá, gente? Ao meu ver, esse texto simplesmente não entrega o que se propõe, porque não apresenta críticas sólidas ao bolsonarismo, mesmo que este apresente inúmeras possibilidades críticas. Exceto pela parte interessante, como eu já disse antes, né, onde apresenta aspectos da ideologia colonizadora americana a partir dos manuscritos, o texto é um remendo de ideias vagas e clichês que parecem ter sido tiradas das redes sociais e apresentadas com um verniz acadêmico que não se sustenta. O texto aqui perdeu uma preciosa oportunidade de expor o que realmente é o bolsonarismo ao tentar associá-lo unicamente a movimentos supremacistas, né? Ou seja, ao ser seletista no que tange a ideia de diversidade, que torna essa iniciativa completamente frágil do ponto de vista da análise sociológica e política, certo? Porque, como eu disse já ao longo de várias vezes aqui nesse vídeo, né, essa diversidade que vem do bolsonarismo ela não serve, né? Então eu mesmo, como autor do texto aqui, por exemplo, ao adotar esse tipo de perspectiva, eu fragilizo a minha própria abordagem. Foi o que aconteceu com os autores. Eles se fragilizaram, né? Porque ou se encara a diversidade da forma que ela é, incluindo aí seus aspectos contraditórios, ou se faz apenas uma apropriação das pautas alheias, das minorias, que é o que eu acho que está acontecendo aqui, na verdade, nesse texto, em prol de um discurso ideológico, né, de acordo com seus interesses. É aquela velha história da esquerda de falar de índio, de falar de negro, de mulher, né, porque é útil falar, porque existe um capital político aí, e não porque há realmente um interesse nisso aí, né, um interesse genuíno, ou seja, há uma contínua apropriação dessas pautas, que são aí muito relevantes, tá? Para ignorar as mesmas pautas quando elas vêm, quando elas estão aí contaminadas por bolsonarismo, né? Então eu espero, tá, gente, que essa minha crítica aos autores, eu espero que essa minha crítica ela possa fazer com que os autores revejam seus posicionamentos de modo que a oferecer aí um texto mais sólido, com bases mais críticas mais sólidas, né, que esteja além desse maniqueísmo que foi apresentado aqui, né, desses clichês ideológicos que foram apresentados. Quero crer que haja potencial e vontade intelectual para isso por parte de vocês, pois uma análise fraca e caricatural como essa só tem serventia e concordância entre os pares ideológicos de vocês, gente. Tá? Né, ela não serve para o debate público. O debate público não é lugar de terapia em grupo, gente. Tá? Não é lugar de terapia em grupo. Então, ou vocês revejam isso aí e tragam realmente uma coisa mais complexa, realmente, mais fidedigna do que seja a complexidade da sociedade, tá? Incluindo o fato indigesto de que no próprio bolsonarismo você vai ter representantes das minorias que vocês costumam defender, certo? E que não se veem defendidos pela esquerda mais, não se veem mesmo. E não adianta ficar dizendo que é falso índio, que é capitão do mato, certo? Não adianta dizer que é falso LGBT, não adianta ficar dizendo isso aí, porque isso é uma manobra fajuta, né, do ponto de vista intelectual. Você está só se desviando da realidade, porque isso é um fato, eles estão lá mesmo, né? Então eu espero realmente que esse debate ele possa enriquecer, né, uma vez que o cenário político que vivemos ele carece de boas contribuições nesse sentido. Há muito espaço para debate ainda, gente, tá? Mas não nesse nível aqui. Tá? Não nesse nível de desserviço ao pensamento. Né? Falaram horrores do Edmund Burke, né? Criaram uma ideia de supremacia nazista, associaram isso ao bolsonarismo, sendo que antes disseram que o bolsonarismo não tinha base nenhuma, sendo que para você se atrelar a esse ideal supremacista você precisa ter leituras, certo? Já foi dito que não tinha, então é uma confusão isso aqui, né, gente? Então eu agradeço a atenção dada e espero que haja aí uma assimilação do que foi apresentado aqui. Tá? E no mais é isso, eu termino com um forte abraço a todos. Valeu.